Bom dia, boa tarde. Eu sou Ana Maria, professora de português do 8º ano. Vamos continuar a nossa apostila. Hoje vamos corrigir a página 12 à página 15. Leia a crônica de Moacir Scliar abaixo. Ela é bem diferente e nos conta uma história imaginada a partir de uma notícia de jornal. Preste atenção que na situação inicial, a namorada presenteia o namorado com um celular biodegradável no final do ano. No segundo parágrafo, começa a complicação da crônica, quando a namorada faz uma exigência ao namorado de só usar o celular para falar com ela. O amor reciclado. Telefone celular se transforma em flor. O aparelho ecológico é fabricado a partir de polímeros biodegradáveis. Na composição do celular, os fabricantes também inserem uma semente de flor, que germinará quando o usuário decidir reciclar seu celular, plantando-o na terra. Informática, 30 de novembro de 2005. Como presente de fim de ano, a namorada, entusiasta defensora da ecologia, deu-lhe um celular biodegradável. Explicou que se tratava de um aparelho especial feito de um plástico que, decompondo-se, não poluiria a natureza. E, detalhe poético, havia ali uma semente de flor que germinaria quando o aparelho fosse jogado à terra. Ele agradeceu muito, disse que se tratava de um presente sensível e de fino gosto. A namorada, contudo, fez uma exigência. Ele só poderia usar o celular em chamadas para ela. Para outro tipo de chamadas profissionais, por exemplo, deveria recorrer a um celular comum. Com o que ele concordou. O aparelho daria testemunho do amor deles, amor que achava seria eterno. Estava enganado. 2 meses depois, ela ligou, de uma cidade distante. Pelo celular biodegradável, ele ouviu a notícia que o deixou arrasado. Na viagem, ela conhecera um rapaz, ecologista como ela, e se apaixonara. Você entende, ela explicou. Tudo na vida tem de ser reciclado, inclusive o amor. Desejou-lhe felicidades e disse que agora ele poderia usar o celular ecológico para fazer qualquer tipo de ligação e para qualquer pessoa. O aparelho, para ela, já era coisa do passado. Furioso, ele atirou o celular pela janela da casa. Nunca mais queria ouvir falar daquela coisa. Nunca mais queria ouvir falar da infiel namorada. Era uma página virada de sua vida. Mas aí aconteceu o imprevisto. No jardim de sua casa brotou uma flor, o que, num primeiro momento, deixou-o intrigado. Só ele cuidava daquele jardim e não lembrava de ter plantado coisa alguma recentemente. De súbito deu-se conta. Era a semente que estava no celular biodegradável. Era o passado que voltava sob forma de uma flor, que curiosamente tem um perfume parecido ao da antiga namorada. Mas, quando ele está junto à flor, e sempre que ele pode estar junto à flor, parece-lhe ouvir a voz dela sussurrando-lhe doces palavras e dizendo que tudo na vida pode ser reciclado, inclusive o amor. Agora é com você. Agora você será desafiado a produzir uma crônica partindo da notícia: OMS comemora a Semana Mundial de Imunização. Tenha simplicidade na linguagem, tente aproximação com os leitores. Lembre-se de que na produção de texto, de base narrativa, devemos escolher o foco narrativo. Planeje bem. Capriche na caracterização dos personagens e preste atenção nas letras maiúsculas ao escrever seus nomes. Se houver diálogo, utilize travessões e verbos de elocução, indicando a fala dos personagens. Use seu caderno escolar para escrever, revisar e reescrever seu trabalho. Já teve orientação de crônicas um pouco antes na nossa apostila. Vocês podem voltar lá e dar uma olhada também. E também tentem me enviar por e-mail. Continuando.
Leia a seguir a história em quadrinhos Bichinhos de Jardim e reflita. O que está sendo criticado? Boa tarde, nosso jornal está começando. Hoje vamos dar uma pausa nas notícias ruins e pessimistas e passar uns vídeos de cabras. Lembrando, as histórias em quadrinhos que tanto nos divertem podem levar a reflexões importantes. A história em quadrinhos é um texto misto, composto de quadros, que associa dois tipos de linguagem, a verbal e a não verbal, visual. As narrativas, em geral, são breves e, com frequência, surge um elemento que surpreende quem está lendo. Vamos continuar lendo mais uma história em quadrinhos, Calvin e Haroldo. Tá quente hoje, né? É mesmo. Mas o que me incomoda mesmo é a umidade. Você não gosta de umidade? Não mesmo. Então salta correndo. Onde estão os personagens? O que eles estão fazendo? Eles estão dentro de um carrinho de rolimã, estão descendo uma ladeira. Retire do primeiro quadrinho uma expressão que indica uma circunstância de tempo. Hoje. Há na tirinha algumas marcas típicas da linguagem informal e oral. Retire do primeiro quadrinho um exemplo que confirma essa afirmativa. Né? Tá calor hoje, né? Esse né é uma marca de oralidade. O que nos surpreendeu nessa história? É o fato da umidade. Tá? O menino acha que a umidade é a água, que o carrinho de rolimã vai acabar num rio, numa lagoa. E ele gosta da água. Já o tigre não gosta da água. E o tigre estava pensando na umidade da atmosfera. E o menino estava pensando na umidade da água mesmo. Outra história em quadrinho, outra tirinha. Leia uma história em quadrinhos que tem um charme a mais. Meus avós maternos são maneiros. Vovô parece um cientista maluco e vovó é uma gatinha. Vou sempre à praia com eles. Vovô gosta de surf e vovó de tomar sol. Sou rato de praia, Chiquinha. Pô, vovô, olha o mico, hein? Todos os meus amigos estão na praia. Na história contada na tirinha, há 3 personagens diferentes. Quem parece ser o personagem principal dessa tirinha? Como você chegou a essa informação? A Chiquinha, ela é protagonista, ela dá nome à tirinha. O nome da tirinha se chama Chiquinha, então ela é a personagem principal. Cite um elemento da linguagem não verbal que demonstra a atenção, carinho do avô de Chiquinha com sua esposa. Ele está com o braço no ombro dela, um gesto de carinho, né, de atenção. A expressão sou rato de praia é uma gíria e marca o uso da linguagem informal na tirinha. Indique outra marca de uso da linguagem informal oral. Ela fala, pô, vovô, olha o mico. São expressões, são marcas de oralidade. Consulte o dicionário e descubra o significado do termo destacado no trecho. Meus avós maternos são maneiros. Maternos são os pais da sua mãe. Os pais do pai são avós paternos. No primeiro quadrinho, ao usar o diminutivo na palavra gatinha, Chiquinha reforça o seu carinho pela avó ou sugere seu desprezo por essa gíria? Reforça o carinho pela avó. Ela admira a avó, o avô, ela curte os dois. Registrando. Chiquinha curte seus avós. Ter uma avó ou avô é tudo de bom. Os avós têm na memória muitas histórias encantadoras. Se você tiver avós, aproveite para conhecer algumas de suas histórias. O gosto pelas histórias começa na voz suave dos familiares contando histórias. Registre uma delas em seu caderno escolar para apresentar a seu professor. Mãos à obra. De novo, vocês tentem me enviar pela internet aqui, tá bom? Continuando. Sempre leia bastante. Leia a história abaixo e observe bem os segredos guardados de um avô. Os segredos. Vovô chega com um pacote e não o larga para nada. Vovô, que embrulho é esse? Isso não é um embrulho, é meu cofre, onde guardo os meus segredos. Vovô abre o seu embrulho e vai retirando as coisas que estão lá dentro. Vai me mostrando coisas que guarda a vida toda. Uma coleção de tampinhas, um álbum de figurinhas do Carlitos,
uma coleção do Tico-Tico, 2 times de futebol de botão com goleiros feitos de caixinhas de fósforo, uma porção de peões, um tabuleiro de damas e um jogo de xadrez, além de outras coisas mais. Dizem que ser avó, é ser mãe ou pai 2 vezes, é ter amor em dobro. Vovô chega com um pacote e não o larga por nada. A que se refere o termo destacado no trecho acima? Não o larga, é o pacote, não larga o pacote. Onde o avô do narrador guardou seus segredos de uma vida toda? Num pacote, no embrulho, que ele chama de cofre. A primeira revista em quadrinhos foi Tico-Tico, lançada em 1905. Carlitos, personagem de Charlie Chaplin, era rápido para encontrar soluções e se livrar das mais diversas confusões em que se metia. Pense no desafio de criar um cofre de segredos. Pode ser que digam que você está juntando coisas desconectadas, mas persevere. Dê uma forcinha para a história da humanidade. Procure uma caixa ou embalagem antiga que ninguém queira mais, ou crie um cofre com pedaços de papelão, tecido ou caixotes usados. Peça ajuda a seus familiares. Personalize com desenhos ou, se preferir, use recorte de revistas, panfletos ou jornais. Comece guardando uma lembrança do dia de hoje. Que tal um dos textos que vem registrando? Estamos aqui sonhando com a sua vitória. Bem, boa sorte, bons trabalhos, boas crônicas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.